Simplificando a minha vida. 64 milhões de anos atrás, até 4.000 anos antes de Cristo, chamamos de período de pré-história. Surge a espécie humana. Lembre-se, 64 milhões de anos atrás ocorreu a extinção dos dinossauros. 4.000 anos exatos antes de Cristo, a 476 depois de Cristo, o que aconteceu? Apareceu Noé, veio o dilúvio, depois veio Moisés, aí Jesus nasceu. Depois, 476 anos depois Jesus morreu, caiu o Império Romano, no exato ano 476. E começou um negócio chamado Período das Trevas. A nossa doutrina, nossos estudiosos chamam esse período de constitucionalismo antigo, pois não haviam leis escritas. As constituições eram costumeiras e havia o Estado teocrático. Os hebreus, por exemplo, eram 1000 anos antes de Cristo. Então está incluído nesse período do constitucionalismo antigo. A Grécia democrática, 500 anos antes de Cristo. Resumindo, a antiguidade clássica, a Idade Antiga, corresponde ao período do constitucionalismo antigo, em que não haviam leis escritas. Foi nesse período. Noé, Moisés, Jesus, e cai o Império Romano. Caiu o Império Romano, acabou a Antiguidade Clássica. Caiu o Império Romano, acaba a Antiguidade Clássica e começa a Antiguidade Média, a Idade Média, que vai da queda do Império Romano de 476 depois de Cristo. Roma caiu da queda do Império Romano até 1453, que é a queda de Constantinopla. Caiu a queda de Constantinopla, acaba a Idade Média. Então, durante a Idade Média, que é esse período de 476 depois de Cristo, a Idade Média começa com a queda do Império Romano em 476 depois de Cristo e acaba com a queda de Constantinopla. Acabou a Idade Média, ocorreu a queda de Constantinopla. Adivinha quem que acabou com a Constantinopla? Foi o Sultão Maomé II, que ele transferiu a capital do Estado Otomano de Edirne para Constantinopla e estabeleceu ali sua corte. Depois que caiu o Império Romano, vai até 1453 a queda de Constantinopla. Caiu o Império Romano, aí vai da queda do Império Romano até a queda de Constantinopla, é período medieval, Idade das Trevas. Nesse período da Idade das Trevas, que é o período medieval, durante a Idade Média, a Magna Carta de 1215 representa um grande marco do constitucionalismo medieval, estabelecendo formalmente proteção dos direitos individuais, a proteção a direitos individuais, conforme Pedro Lenza disse. Ficou muito bom minha historinha. Então, tudo começou quando? O período da Antiguidade Clássica, a Idade Antiga, que tinha Noé, tinha Moisés, depois vem Jesus, aí morre Jesus, aí cai Roma. Acabou a Idade Antiga, a Antiguidade Clássica, acabou o constitucionalismo antigo. Mas alguns estudos que eu estou tendo estão falando que o constitucionalismo vai daqui até o século XVIII. Mas eu não vou entrar nesse tema, porque eu vou focar que o constitucionalismo antigo não haviam leis escritas, nesse período de estados teocráticos, ele vai até 476 depois de Cristo, porque depois já começa outras situações, como a Idade Média entra em ação em 476 depois de Cristo. Começa a Idade Média. Caiu o Império Romano, começa a Idade Média e acaba a Idade Média com a queda de Constantinopla, graças ao nosso querido Maomé número 2. O sultão Maomé número 2 acaba com a Idade Média. Maomé acaba com a Idade Média. E o Maomé derruba Constantinopla, acabando também com o período da Idade Média. Olha Maomé acabando com o período das trevas, né? Enfim, começa a Idade Moderna, que vai de 1453, que é quando Maomé II derruba Constantinopla, até o começo da Revolução Francesa, de 1789, que é o começo da Revolução Francesa.
Então, a Idade Moderna começa quando o sultão Maomé vai lá e derruba Constantinopla em 1453, e a Idade Moderna acaba com o começo da Revolução Francesa em 1789. Ou seja, começou a Revolução Francesa, acaba a Idade Moderna. Começou a Revolução Francesa, acaba a Idade Moderna. Aí que tá. A Idade Moderna não é o mesmo período do constitucionalismo moderno. Que a hora que acaba a Idade Moderna com o começo da Revolução Francesa, começa o constitucionalismo moderno. Então acaba a Idade Moderna com o começo da Revolução Francesa e começa o constitucionalismo moderno com o começo da Revolução Francesa. Quando acaba o período absolutista, começa o período do constitucionalismo moderno em contraposição ao absolutismo reinante. Esse período do constitucionalismo moderno já começa na Idade Contemporânea, porque assim que começa a Revolução Francesa, acaba a Idade Moderna e começa a Idade Contemporânea. Assim que começa a Revolução Francesa em 1789, começa a Revolução Francesa, acaba a Idade Moderna e começa a Idade Contemporânea. E o constitucionalismo moderno está dentro da Idade Contemporânea, não está dentro da Idade Moderna. Relembre-se sempre disso, o constitucionalismo moderno está dentro da Idade Contemporânea, não está dentro da Idade Moderna, por pouco. Lembre-se que o constitucionalismo moderno ele é clássico, liberal e social. Ele é clássico ou social? Clássico, liberal ou social? Constitucionalismo clássico ou liberal, o que é? É o constitucionalismo americano, a Constituição Americana de 1787 ou a Constituição Francesa de 1789. Ela é bem prolixa, analítica, né? Começa com as primeiras constituições escritas, as revoluções liberais, Revolução Francesa, liberal, Revolução Francesa, revoluções liberais. E o constitucionalismo moderno, social, já começa quando começa mais no fim do século XVIII e vai até o fim da Segunda Guerra Mundial. Fim do século XVIII até o fim da Segunda Guerra Mundial começa o constitucionalismo social. Fim do século XVIII até o fim da Segunda Guerra Mundial. É o constitucionalismo moderno social. O fim começa no fim do século XVIII e vai até o fim da Segunda Guerra Mundial. O constitucionalismo social começa no fim do século XVIII, que é o fim da Primeira Guerra, e vai até o fim da Segunda Guerra. O social, fim da Primeira Guerra, até o fim da Segunda Guerra Mundial, que é 1918 até 1945. Surge com a crise do Estado, com o fim da Primeira Guerra. Com a crise do Estado liberal surge o Estado positivista, surge direitos fundamentais, garantia constitucional, separação dos poderes. E termina quando acaba a Primeira Guerra Mundial, em 1918. Aí depois do fim da Primeira Guerra Mundial, aí já começa, vai até a Segunda Guerra Mundial, quando acaba a Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial de 1945. Aí acaba a Segunda Guerra Mundial, surge o constitucionalismo contemporâneo, ou seja, o neoconstitucionalismo. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, se desenvolve nos anos 80. Aqui é importante falar o seguinte: o totalitarismo constitucional é uma das características do constitucionalismo contemporâneo e é um dos fundamentos da Constituição de Dirigente. Constitucionalismo, segundo Luiz Roberto Barroso, possui 3 marcos
Três marcos: um histórico, um filosófico, um teórico. O marco histórico surgiu após o final da Segunda Guerra Mundial. Esse é o marco histórico do constitucionalismo, do neoconstitucionalismo moderno. Fruto do pós-positivismo, que é o marco filosófico. Pós-positivismo já é mais filosofia, o marco da filosofia. E tem o marco teórico, a força normativa da Constituição, de Conrad Hess. Não é apenas a realidade que cria a Constituição também é capaz de transformar a realidade, ou seja, esse é o concepção Lembra? Conrad Hess é concepção concretista. Oh, aleluia, lembrei. Porque não é apenas a realidade que cria a Constituição também é capaz de transformar a realidade concretista. E como principal objetivo, a busca por uma maior eficácia da Constituição, principalmente dos direitos fundamentais. Esse é o marco teórico por Conrad Hess, que é a concepção concretista, que não é apenas a realidade que cria a Constituição, mas a Constituição também é capaz de transformar a realidade. Encerramos aqui, então, constitucionalismo.